Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos realmente força, um fortalecimento para a nossa fé e continuarmos nessa caminhada para um amadurecimento das nossas vidas em relação ao Senhor. Sim, sendo conhecidos por Ele, mas também conhecendo o nosso Deus, conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo e nos dispondo realmente a seguir os seus passos. Isso faz toda a diferença. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 agora, do verso 1 até o verso 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram-se dele, os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aqui Jesus fala de um sermão profético, né, a respeito da destruição do templo. Templo que já havia sido destruído no passado e que agora Herodes estava reformando, levantando um templo suntuoso de pedras gigantescas, coberto com ouro, com mármore resplandecente. Era algo realmente muito grande, era um colosso da época. Mas Jesus estava falando exatamente disso, porque os discípulos estavam impressionados com o templo, entendendo que coisa maravilhosa. Imagina que Deus, né, o nosso Deus, vai permitir que alguém destrua o templo. Imagina uma coisa tão bonita, uma coisa tão linda, inclusive feita para Deus. Jamais Deus vai permitir que isso aconteça. Mas Jesus fala sobre essa palavra profética. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito de Roma, não é? Cercou o templo, levantou pilhas de muita madeira e ateou fogo, de forma que tudo aquilo ruiu. E eles então foram lá pilhar o templo, tirando o ouro de lá e levando tudo embora. Portanto, se cumpriu a palavra que Jesus disse. Aliás, como é peculiar nos termos bíblicos. Todas as palavras do Senhor se cumpriram e estão se cumprindo. Preste atenção nisso. Perceba isso. Onde está a tua esperança? Veja só, aqueles homens, né, os discípulos que estavam andando com Jesus, olharam para o templo e falaram: isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma construção gigantesca, colossal, é uma coisa muito linda, imagina, isso aqui jamais vai cair. Mas Jesus disse: vai cair sim, porque isso é um templo feito por mãos humanas. E ele realmente ruiu. Até hoje, inclusive, né, não foi levantado. E os judeus esperam ansiosamente para que isso aconteça, né? Agora, veja que importância que temos aqui. É a questão de onde nós colocamos a nossa esperança. A nossa esperança não pode estar numa placa de igreja, não pode estar num templo, não pode estar numa construção. A nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. Preste atenção nisso. Quantas pessoas estão lutando por um templo, lutando por uma placa, lutando por uma condição que tem um valor, mas não é o mais importante. Deu para entender? Tem um valor, mas não é o mais importante. Mas o perigo é substituir Jesus, Deus, a palavra, os propósitos e princípios do Espírito Santo exatamente por um templo, feito por mãos humanas. É importante que você perceba essa grande diferença, para que você possa se colocar na presença do Senhor, sabendo sim que a igreja é uma criação de Deus para crescimento, para maturidade cristã, para adoração, para louvor, sim, mas que realmente a coisa mais importante é que tudo isso seja feito para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tudo na igreja, tudo no templo, tudo é para a glória de Cristo. Se canta, se ensina para crianças, se fala, se prega, todas as coisas que são feitas são para a glória de Deus. E como nós vimos nos dias anteriores, não é para a glória humana, não é para a exaltação humana, não é para que os homens apareçam, mas para que o Senhor seja exaltado. Portanto, medite nisso e perceba que como Jesus tem a autoridade de Cristo para, nesse momento, falar sobre algo que iria acontecer. Interessante, não é? Me faz pensar. Jesus falou várias coisas que ainda não aconteceram, mas essa aqui já aconteceu. Portanto, eu preciso prestar atenção. O que mais Jesus disse que vai acontecer?
Portanto, nessa manhã, firme os teus propósitos, os teus valores em Cristo. Permita que realmente os valores de Cristo estejam orientando a sua vida como pai, como mãe, como pessoa, como filho, como profissional, para que você possa estar vivendo debaixo da autoridade de Cristo. E é claro, as suas palavras que vão se cumprir, certamente são palavras de bênção e de poder sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.